Boa noite a todos. Boa noite. Depois das palavras de esperança e da letra da música que o nosso irmão nos trouxe, com tanta galhardia, foi muito gostoso ouvi-lo. Particularmente essa letra que fala sobre as noites traiçoeiras e nos reaviva a fé, nos lembrando que se a cruz pesada for, Cristo estará conosco. Desculpa, me emociona um pouco, é coisa da idade, né? Já me alertaram depois da adolescência a ficar assim, né? Mas é bom falar em esperança porque vivemos tempos desafiadores. Vivemos em uma sociedade cada vez mais acelerada, cada vez mais dividida, cada vez menos pensativa e ponderada nas suas colocações. Experimentamos isso em praticamente todos os grupos dos quais participamos. Anos atrás a gente tinha uma ou outra discussão, digamos assim, por questões futebolísticas, né? Mas de uns anos para cá nós sofremos, enquanto povo brasileiro, uma polarização, com pessoas se agredindo, pessoas desfazendo amizades, colegas de trabalho, até no trabalho voluntário, se afastando dos grupos por não concordar com alguns pensamentos que outros emanam, outros defendem. E isso nos magoa muito e nos preocupa muito, porque ao mesmo tempo em que esse recurso do celular, da internet, veio nos possibilitar o aprendizado de uma forma muito rica, nos possibilitar ter acesso a informações que antigamente a gente tinha aqui numa biblioteca para garimpar, e frequentemente eram coisas já ultrapassadas, posto que a velocidade de renovação era muito baixa, né? Inviável fazer o que se faz hoje online. Mas ao mesmo tempo em que passamos a ter essa facilidade, passamos a ter a rapidez de acesso às coisas, nos tornamos cada vez mais superficiais. Essa semana conversava com o Pinheiro lá no HU, antes do nosso trabalho de visitação, e falávamos exatamente sobre isso. As pessoas atualmente vivem de manchetes, né? Raramente alguém mergulha num texto para entender o que o cidadão quis dizer lá em cima. E com muita frequência, o que ele diz embaixo não fecha com o que está em cima. E aí quem vive de manchete acaba logrado, acaba enganado, por ter entendido algo, ou ter pensado que entendeu, e assim formar as suas opiniões. É muito comum, eu acredito que alguns de nós aqui já passaram pela experiência, ou passam, de termos familiares que, por polarizações políticas, se afastaram do convívio familiar. Pessoas que nas reuniões familiares já não comparecem porque defendem outras ideias. E a gente fica pensando, puxa, mas será que o convívio, será que o amor que a gente é convidado a desenvolver perdeu o significado? Será que as palavras do Cristo, que nos foram legadas há 2000 anos atrás, já não nos atingem mais a razão? Será que isso é tão importante que nos esquecemos dos nossos propósitos enquanto seres encarnados? Porque assistimos esse fenômeno, inclusive no meio espírita. Alguém vai dizer, puxa, mas o espírita é um ser humano, né? Todos nós. A diferença é que a gente entende que a gente precisa progredir, precisa melhorar uma série de aspectos em nós mesmos, né? E para fazer isso, nada melhor do que as ferramentas que o Cristo nos deixou. Ferramentas que são palavras muito simples, de fácil compreensão, mas que apresentam uma dificuldade enorme na aplicação, porque demandam modificações em nós. E a gente prefere repetir a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, sempre fui assim, vou morrer assim, né?
não sei se vocês se lembram da música, né? Eu acabo de entregar a idade, mas enfim, faz parte da história, né? E eu estava lá, né? Me sinto assim um dinossauro, mas estava lá. Pois bem, a gente brinca sobre síndrome de Gabriela exatamente por esse refrão da música, né? E a nossa natureza é essa. É muito mais simples, por isso Jesus já falava da porta larga, né? E o que é a porta larga? É a nossa natureza. Então, é muito mais simples a gente não fazer nada, não é assim? A gente continuar como a gente está. A gente assistir esses cenários se desenrolarem, por mais tristeza que nos tragam, e ficarmos quietos. Aí alguém vai me dizer, mas Flávio, eu vou fazer o quê? Né? Pegar as pessoas pela orelha? Não. Eu me lembro de uma passagem de Francisco de Assis, quando ele recomenda aos seus discípulos, aos outros freis da Irmandade, que iam sair para pregar o Evangelho, e numa frase muito interessante para fazer pensar, ele dizia assim, que vocês vão pregar o Evangelho, e se for necessário, usem a palavra. O que ele quis dizer? Vivam o Evangelho. E através da vivência dele, se fará a pregação. Trazendo isso para esse tema que eu comecei, né? E evidentemente nós não vamos resolver os problemas da humanidade nesta noite, pelo menos não hoje, né? Eu só tenho meia hora, agora só 20 minutos, então não dá tempo mesmo, né? Mas podemos convidar a todos para uma reflexão, né? Quando nós encontramos alguém que tem opiniões contrárias às nossas, qual é a nossa atitude? Frequentemente a gente observa duas pessoas conversando e quem está ouvindo está só aguardando uma vírgula para colocar o seu ponto de vista. Ele não está, na realidade, ouvindo o outro, ele está esperando só um intervalo para ele dizer, não concordo e é assim, 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 assado. Esse comportamento é muito comum, né? Acontece conosco, a gente se distrai. A atitude mais construtiva seria o seguinte, fulano, você pensa isso sobre aquilo? Sim, penso. Beleza, você podia me explicar qual é o fundamento, né? O que te levou a pensar isso? Me ajuda a entender, porque pode ser que eu abrace a sua ideia. E frequentemente, se a gente usar esse algoritmo, né, essa forma de abordar, a gente vai ver alguém que vai ficar um tanto quanto deslocado e um tanto quanto desapontado, porque no mais das vezes é um leitor de manchetes, como eu falei há pouco. Então as suas opiniões não refletem um raciocínio. Lembrem-se que quando os espíritos nos falam, através de Kardec, a respeito da proposta do espiritismo, que é construir o quê? Uma fé raciocinada. E por que isso? Porque era muito fácil a gente chegar e dizer assim, olha, o Antônio me falou tal coisa, um princípio de vida, como eu gosto muito do Antônio, ele é uma pessoa honesta, decente e tal, então é verdade. Ou ainda o nosso irmão aqui, né, que botou os tijolos aqui e tal, expressa uma opinião dele, uma visão dele a respeito da vida, e em respeito a ele, né, pela pessoa simpática, uma pessoa agradável, né, que a gente sempre encontra sorridente, né, sabe-se lá as dores que carrega, mas o sorriso está sempre lá. E em função daquilo que ele nos disse, a gente assume a ideia, compramos a ideia, botamos no nosso arquivo e no momento adequado a gente manifesta a ideia. Aí chega um chato feito Flávio e pergunta assim, mas é baseado no quê? E qual vai ser a resposta? O Antônio falou, me fugiu o seu nome, desculpa. Como? Seu Coisa. Seu Coisa, isso. O Seu Coisa me falou, né? Foi ele que disse, eu só estou repetindo, né? Eu estou perto dele aqui, qualquer coisa ele me cutuca depois, né? Então, ele me falou,
como eu o respeito e vejo nele uma pessoa com sabedoria de vida, etc., apesar dos 17 anos que tem, eu assumo como verdade. Só que quando chega o momento de eu reproduzir a ideia, de eu compartilhar a ideia com alguém, eu encontro um chato como eu que vai perguntar, mas baseado no quê? Não, foi o Antônio, foi o seu coisa. Né? Tá, mas além da pessoa, que todos conhecem, sabem que são pessoas respeitáveis, etc. Além da pessoa, no que a ideia se baseia? E aí complica o meio de campo. Né? E quantas amizades a gente viu se desfazerem, quantas inimizades surgiram, né? E quantas atitudes inadequadas nós tomamos em relação a estes nossos parentes, nossos colegas de trabalho, colegas da escola, né? Exatamente porque nos faltou a abordagem correta. Né? E aí vamos nos socorrer nas palavras do Cristo. Lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Jesus está dizendo aqui que o Criador nos trata a todos da mesma maneira. Todos nós assistimos o sol nascer, todos nós nos molhamos com a chuva, todos nós nos beneficiamos dos mecanismos que a natureza nos entrega para permitir a nossa sobrevivência. Aqui Jesus está tocando num ponto que nos incomoda, porque aqui ele está falando dos inimigos. A gente deve lembrar que a época e na língua que Jesus se expressava, adversário, desafeto e outras palavras não existiam. Existia o inimigo. Né? Quem é por mim é meu amigo, quem é contra mim é meu inimigo, ponto. A gente entende que inimigo é um adjetivo muito forte e que deve ser usado para um inimigo mesmo, aquele que está disposto a ceifar minha vida, por exemplo. Né? Só que Jesus não tinha outra palavra, nós temos. Né? Então, esses desafetos, esses que não concordam conosco, né? Esses que têm ideias, independentemente de terem fundamento ou não, né? Eles merecem o nosso amor. Jesus não está solicitando aqui que a gente, né, encontre alguém com quem a gente não se afiniza e dê o mesmo amor e carinho que a gente dá para aqueles a quem a gente ama e que retribuem o amor que temos. Isso seria hipocrisia, né? Abraçar alguém assim, meu irmão, e lá dentro está pensando, se eu pudesse torcer o teu pescoço, eu não perdia tempo, né? Não é isso que ele está pedindo, né? O que ele está pedindo é o seguinte: olha, você não gosta de alguém, você tem uma diferença com alguém, então ore por ele. Tá, Flávio, mas qual é o benefício disso? Tudo que sai de você volta para você, tudo, sem exceção. O ódio que a gente exporta, nós receberemos de volta. O amor que a gente dedica, receberemos de volta. Né? Aquela famosa frase bíblica, né? Semeadura é livre, colheita obrigatória. Dependendo da semente que a gente escolher, a gente vai ser beneficiado pelo fruto. Nós vamos ser sempre beneficiados pelo fruto. Às vezes o fruto vai ser amargo, porque a escolha da semente foi inadequada. Né? Então, em situações como essa que eu estava descrevendo, e que hoje a gente vivencia isso nos mais variados cenários, né? São situações nas quais nós somos convidados a praticar aquilo que os espíritos, através de Kardec, transformaram no lema do Espiritismo.
Alguém lembra aí? Um de cada vez, por favor, senão vira bagunça, né? Fora. Vamos lá? Fora. Isso. Caridade. Eu deixei o Antônio falar para prestigiar o menino, né? Ele é novo aí, chegado recentemente. Então. Fora da caridade não há salvação. Ele fala, não, Flávio, mas caridade? Fala caridade, você pensa lá em botar a mão no bolso, tirar uma notinha de R$2, muitas vezes entregar para o rapaz que pediu e ficar olhando para ele, esse cara vai comprar droga. Acabou a sua caridade, né? O que ele vai fazer é problema dele, né? O que interessa é o seguinte, bom, meu irmão, estou tentando te ajudar, o resto é contigo, né? Caridade, eu servi um prato de comida a alguém que estava com fome, né? Caridade, eu compartilhei uma peça de roupa para agasalhar alguém que estava com frio. Essas são as formas, digamos assim, mais evidentes e fáceis, vamos dizer assim, de caridade. Agora, a caridade nos pede a compreensão do próximo. Aquele segundo mandamento igualmente importante que Cristo compartilha ali com os fariseus e os saduceus e outros eus da vida, quando ele diz lá, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. É essa caridade, essa que nos é cobrada, e essa que é difícil, porque se você tem alguma coisa para doar, né, você doa, não, tranquilo. Agora, quando você tem que abrir mão das suas posições, do seu orgulho, do seu egoísmo, quando eu digo o seu, estou falando do meu também, né? Até porque quando a gente fala de algum assunto, o primeiro a ouvir é a orelha que está mais perto da boca, né? Então vale para todos nós. Então quando somos convidados a abrir mão do nosso orgulho, das nossas posições, né? Aí a gente vai estar praticando a caridade, né? Aí a gente vai estar se treinando para aprender a amar, inclusive aqueles com quem a gente não se dá bem. E que, volto a dizer, não é aquele amor hipócrita, né? Mas é orar por aqueles com quem a gente não se dá bem, com quem a gente não concorda, né? Para que todos sejamos iluminados. Porque assim, a opinião do outro é dele. Eu escuto a opinião dele. Como eu recebo a opinião dele é uma escolha minha. Aí a responsabilidade é minha. Eu posso acolher, eu posso gentilmente convidá-lo a pensar, e isso é a coisa mais rara de se encontrar atualmente, né? Quer dizer, puxa, tal princípio que você abraçou, pô, que legal, você está feliz com ele? Tô não, pô, olha, isso me explica uma porção de coisas, então, me ensina também, eu queria aprender. E aí você está convidando a pessoa, primeiro, ninguém vai ensinar algo que não sabe, né? Que ninguém dá o que não tem. Segundo, você vai de alguma forma convidar a pessoa a pensar, a fundamentar aquilo que ela está compartilhando. É mais fácil, gente, a gente virar as costas e deixar o cidadão falando sozinho, é o que frequentemente a gente faz. Esse é o caminho largo, né? Agora, a gente ficar lá e falar, não, então tá, né? Me conta aí, né? Como é que é? Um dia desse, conversando com uma senhora de uma denominação evangélica, e ela sabedora que eu estudo o espiritismo, ainda não me arrisco a dizer sou espírita, porque ainda não cheguei lá, né? Eu estou tentando. E ela, evidentemente, tem as suas precauções em relação, as suas prevenções em relação ao espiritismo, porque a ideia que ela faz do espiritismo é ligeiramente muito diferente do que é na realidade. Mas enfim. E ela me questionando uma série de coisas e tal, eu falei, puxa, qual é a denominação onde você congrega? É tal, assim, 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 em tal lugar. Eu falei, pô, legal. E aí, me conta alguma coisa, me ensina alguma coisa a respeito do que você aprende lá. E ela, que estava toda animada por uma discussão, ela se desarmou. Mas você quer mesmo me ouvir? Quero. Eu estou aqui para aprender. Eu não sou dono da verdade, né?
Nunca serei. Eu tenho consciência disso. Então, me ajuda, me explica. Né? E aí ela ficou feliz da vida, porque ela pôde compartilhar as ideias, os princípios, os dogmas e etc. Né? E ficava o tempo todo esperando, me olhando com uma certa expectativa de que eu fosse interrompê-la para negar ou para contrapor alguma coisa, e eu não o fiz. Eu deixei ela falar. E fiquei prestando atenção e aprendi algumas coisas muito interessantes. Não vou me converter à igreja dela, eu tenho as minhas próprias convicções, mas foi extremamente ilustrativo. Então, eu poderia ter, eu estou usando isso só como exemplo, isso não quer dizer que eu seja o bambambam, tá, gente? Porque eu, se puder discutir, eu também discuto, né? A porta larga não é só para vocês, tá? Eu também gosto de usar, né? Pois bem, mas foi uma oportunidade de transformar um diálogo que tendia para uma discussão num diálogo de transferência de ideias. Né? E quantas vezes a gente perde a oportunidade, né? Pega uma reunião de família, por exemplo, né? Qual é o assunto em vigor? Normalmente, quando o assunto chega, mudam de assunto, né? Enfim. Mas quantas vezes você se reuniu com a família e encontrou alguém dizendo, olha, eu estava lendo ou assisti um documentário e tal, não sei o que, eu aprendi tal coisa assim, assim, assado. É coisa muito rara. Muito rara. Né? E a gente podia aproveitar esse tempo, né? É um tempo que Deus nos dá para a gente transmitir as percepções que a gente adquiriu, né? E que a gente deveria usar com mais sabedoria. Aí a gente vai construir a esperança de um mundo melhor. Já que todos nós queremos morar num mundo, né? A gente lê nas obras espíritas descrições, ainda que muito por cima do que são os mundos superiores, e a gente fica pensando, pô, eu quero morar lá, né? Será que tem um plano da Caixa lá, né? Meu mundo, minha vida, alguma coisa assim e tal. Porque todos nós sonhamos com o melhor, faz parte da nossa natureza. Só que esse melhor, que diz respeito aos mundos, é responsabilidade nossa. Porque como dizia Gandhi, o mundo melhor que a gente quer começa dentro de nós. Se nós não nos modificarmos, nunca poderemos habitar um mundo melhor. E para habitar um mundo melhor, as características que a gente vê no Livro dos Espíritos, no próprio Evangelho, nos mostram espíritos que já se desligaram de uma série de detalhes aos quais nós ainda estamos presos. Jesus diz, pagar o mal com o bem. Uma aplicação de pagar o mal com o bem é exatamente esses momentos que a gente presencia e, quiçá, a gente vivencia. É o momento de, ao invés de discutir, né, de brigar, né, de elevar o tom de voz, né, a gente lembrar daquele mecanismo simples que o Chico Xavier nos sugeriu, né? Todos devem lembrar aqui, da água da paz, né? Você está muito irritado com alguma situação, antes de você abrir a boca, pega um meio copo d'água, enche a boca d'água e não engole. E espera até você serenar. Aí você engole, porque aí você deu tempo para a tua razão funcionar. Que até então era a emoção tomando conta, né? Quantas vezes a gente já não se perguntou onde é que eu estava com a cabeça quando eu falei aquilo? A cabeça estava aqui, no mesmo lugar. Só que a razão chegou atrasada, né? Quando a razão chegou, a besteira já estava instalada, né? Então, que a gente possa utilizar dos ensinamentos do Mestre, que a gente busque fazer o nosso melhor para o nosso próximo. Não porque a gente vai ser recompensado, não é isso. É porque é o que está para ser feito. É a isso que se chama comportamento ético. Que é quando você faz alguma coisa e a única explicação que você tem é porque era o que tinha que ser feito naquele momento. Então que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos ajude nesses desafios. A tendência desses cenários é se tornarem cada vez mais graves. Estamos vivendo os momentos, né, finais desta humanidade aqui.
Muitos dos nossos irmãos não estarão encarnando mais neste planeta quando ele começar a se modificar, por exatamente não poderem tirar proveito dele. E aí vão para outros mundos onde serão bênçãos desses mundos. E a gente fala, não, eles vão ser castigados. Não, o Pai não castiga ninguém, né? Ele vai dar nova oportunidade numa nova escola para ver se o cidadão acorda e aprende. Que a gente possa acordar antes disso, né? E assim nos beneficiarmos da aceleração do nosso aperfeiçoamento. Muito obrigado por me ouvirem. Hoje eu brinquei menos do que eu costumo brincar, mas fique estocado as piadinhas para um outro dia. Tá bem? Deus nos abençoe a todos, né? Muito obrigado. Que assim seja.